A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas que estão adentrando agora ao vivo na nossa rádio Cristo Vive FM, também no nosso YouTube. Juntos também estamos na nossa live ao vivo agora neste exato momento, começando mais um programa A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Quem vos fala, vosso irmão em Cristo, pastor Raimundo Clenir, com toda alegria, no nosso coração, em podermos estarmos mais um dia vivo nesta terra para junto compartilharmos das bênçãos de Deus, da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é glorioso, Deus, Ele é santo, maravilhoso, Ele está sempre pronto para nos abençoar, sempre pronto para nos dar vitória, sempre pronto para nos dar graça, para nos inspirar. E o que precisamos para ser inspirado, pastor? Precisamos, em primeiro lugar, para sermos inspirados, estarmos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus. E Deus, irmãos, ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para nos dar vitória. Ele está pronto para nos dar graça. Não depende tão somente nada de Deus. Depende de nós. Depende de nós estarmos prontos, com os nossos ouvidos aguçados, com o nosso coração aberto, para que o Senhor possa falar conosco e nós deixar a sua palavra adentrar em nossos corações. Deus abençoe a todos nesse dia, Estamos convidando também os nossos queridos e amados irmãos, aqueles que moram ali na cidade de Capão da Canoa, no litoral norte, para estarmos conosco. Alô, pastor Epitácio, ali da igreja Assembleia de Deus Vida em Cristo, em Capão da Canoa. Estaremos ali, se assim Deus permitir, logo mais à noite, para uma grande bênção, para juntos estarmos, compartilhamos da palavra de Deus. Ontem tivemos à noite a nossa Santa Ceia, a nossa Igreja Assembleia de Deus Internacional, Nova Vida com Jesus, na cidade de Osório. Foi uma bênção, As almas ali, se rendendo ao Senhor, voltando para os caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus porque Ele é fiel. Vamos então também, já de imediato, adentrarmos na palavra de Deus, adentrarmos para o que nos pertence, ouvirmos e meditarmos na palavra de Deus. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Marcos, diz a Bíblia Sagrada. Vamos olhar aqui para que nós possamos meditar, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, do versículo 9 a seguir, nos diz assim então a Bíblia Sagrada: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, domingo, havendo ele quem? Jesus. Ele quem? O Mestre. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Depois nós vamos ler mais alguns versículos. Mas o que me chama a atenção, e eu passo a analisar, de que não foi uma vez, não foi 2 vezes,
e não foi 3 vezes que Jesus se assentou junto com seus discípulos e falou para eles: olha, o Filho do Homem será entregue na mão dos salteadores, na mão dos homens algozes. Olha, o Filho do Homem, ele estava falando dele, eu estarei convosco um pouco de tempo, mas daqui um pouco eu vou deixar vocês, vou partir. Ele tomou Santa Ceia com seus discípulos, ele falou por várias vezes com seus discípulos, e a Bíblia não diz que ele falava com as mulheres sobre isso. Ele falava com os homens. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fola, eu vou-los teria dito. Eis que vou preparar-vos lugar. Isso ele falou com seus discípulos em uma reunião. Então ele estava anunciando para os seus discípulos, assim como nós hoje estamos anunciando o Evangelho, anunciando a palavra. Olha, nação brasileira, olha, povo do Brasil, olha, povo desta terra, Jesus vai voltar a segunda vez. Não é uma vez, não é 2, não é 3, não é 1 ano, não é 2, não é 3. Fazem mais de 2000 anos que Jesus, através da sua palavra, ele vem falando que voltaria para buscar a sua igreja. Continua avisando para os mesmos discípulos. Nós, hoje, nós somos os seus discípulos. E ele está anunciando: olha, voltarei a segunda vez. Olha, o Filho do Homem vem buscar a igreja. E parece que eu vejo muitos que se dizem seus discípulos dando pouco crédito àquilo que a sua palavra hoje está falando. Naquela época, não foi por acaso que Jesus, por diversas vezes, sentava junto com seus discípulos e contava e falava para eles do que iria acontecer. Ele chegou a dizer em certa oportunidade: olha, quando o Filho do Homem for levado às alturas, quando o Filho do Homem voltar para o Pai, quando eu voltar para o meu lugar, da onde eu desci, da onde eu vim, os homens, por causa do meu nome, por causa da minha palavra, eles vos perseguirão. Alguns de vocês serão levados aos tribunais, outros serão presos. Jesus não ocultou nada dos seus discípulos. E hoje, através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus, nós também não estamos ocultando nada. Estamos a falar aquilo que realmente está acontecendo e aquilo que realmente irá acontecer. Jesus está voltando. E diz-nos então a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, aonde acabamos de ler, no capítulo 16, versículo 9, que na manhã, bem cedo do primeiro dia da semana, domingo, como não é fácil estarmos nos domingos cedo na casa de Deus, né? Como não é fácil nós levantarmos cedo, né? E Jesus pegou muitas pessoas de surpresa, assim como ele também irá pegar muitas pessoas de surpresa. E no amanhã de domingo, dia de descanso, depois das pessoas terem trabalhado, durante a semana toda, bem cedo, a Bíblia chega a dizer no livro de Apocalipse: eis que cedo venho,
Na outra tradução diz assim, ó: eis que presto venho, né? E o meu galardão está comigo para dar para aqueles, né? Em várias oportunidades, Jesus fala da sua segunda vinda. E aqui eu volto a dizer que os discípulos sabiam, mas tem uma palavra que nos deixa muitas vezes impactados. Fala, pastor Raimundo, qual é a palavra? É o medo. A palavra medo tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. O medo tem feito muitas pessoas voltarem atrás. O medo tem feito muitas pessoas, né, ficar tristes, desvanecer. E isto aconteceu já naquele tempo com os discípulos de Jesus. Eles estavam com medo. E diz a Bíblia que eles estavam entristecidos. Eles estavam tristes, embora o Senhor Jesus Cristo tenha falado para eles que ele subiria aos céus, mandaria o Consolador e que voltaria novamente. Eles não se conformaram que o seu mestre tivesse partido, que o seu mestre tivesse ido embora, que o mestre Jesus, que andava com eles todos os dias, que multiplicava pães, que multiplicava peixes, que ressuscitava mortos, que acalmava a tempestade, que acalmava a fúria do vento, que acalmava a fúria das ondas do mar. Eles estavam atônitos ali. Talvez alguns falando bem assim, né? Pois é, era tão bom quando ele estava junto conosco, quando nós comíamos peixe assado junto, quando nós viajávamos de barco junto, quando ele operava os milagres e nós estávamos junto, quando ele fez a multiplicação ali, que sobrou 12 cestos. Que bom! Que bom quando nós chegamos ali no capítulo 4 de João, e ele estava ali pregando para uma samaritana no poço de Jacó, e agora ficou a saudade. Fazem 3 dias que ele nos deixou, fazem 3 dias que mataram ele, e nós estamos aqui a portas trancadas, com medo dos judeus. Talvez fosse isso que estava atemorizando eles, o medo da perseguição. Mas diz a Bíblia Sagrada que cedo pela manhã no domingo, ele e o mestre, o nosso meigo nazareno, o nosso Salvador, o nosso Redentor, oh glória, ele ressuscitou conforme haveria dito. E diz a Bíblia Sagrada que ele apareceu primeiro para uma pecadora, Maria Madalena, do qual ele tinha expulsado 7 espíritos, 7 demônios da vida daquela mulher. Aparece para ela, e tinha mais as outras mulheres junto. A mãe dele, Maria, também estava junto. Mas o que me chama a atenção é que os homens ficaram trancados em casa. E as mulheres, embora chegando atrasada, mas elas fizeram a sua parte. Elas levantaram cedo e foram até o sepulcro. Oh, que Deus venha abençoar neste dia. Que Deus venha dar vitória neste dia. Que Deus venha levantar mais mulheres a cada dia, com chamado específico,
pessoas que ele libertou lá do vale, pessoas que ele tirou da prostituição, pessoas que ele tirou do centro de macumbaria, de feitiçaria, pessoa que ele tirou do calabouço, pessoas que ele tirou da rua, pessoa que ele tirou da droga, pessoas que ele tirou do fundo do poço. E hoje, estas mulheres valorosas, estas guerreiras de Deus, foram, e tem muitas hoje, guerreiras, pagando preço para fazer a obra do Senhor. Eu louvo ali pela vida daquela mulher e diz que ela foi anunciar aos seus discípulos, diz aqui no versículo 10, e partindo ela, quem? Maria Madalena, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Ainda tem pessoas na face da terra que estão chorando pela morte de Jesus enquanto ele está vivo, enquanto ele já ressuscitou há mais de 2000 anos. Parece que eu vejo, chega a caravana de mulheres e bate na porta, aonde estavam ali os seus discípulos, e eu creio que, aterrorizados de medo, eles disseram: meu Deus, é os judeus que descobriram aonde nós estamos. Nos pegaram de surpresas e nós estamos a portas trancadas e nem como fugir nós temos. Não eram os judeus, eram as servas do Senhor, eram as mulheres guerreiras dizendo para eles: ele já ressuscitou, ele está vivo. E neste dia, nesta manhã, nesta hora, como servo, como escolhido, como chamado do Senhor, aqui estou eu, anunciando o Evangelho e dizendo: meus irmãos, não é mais hora de nós chorar de tristeza, não é mais hora de nós estarmos trancados a portas fechadas, não, é hora de nós sairmos para as ruas, é hora de nós anunciarmos o Evangelho, é hora de nós anunciarmos a palavra, é hora de nós adentrarmos nos becos e nos valados e dizer: olha, Jesus está para voltar, Jesus está voltando, e o que você está fazendo para ele? Você está anunciando ou ainda continua chorando? Ou ainda continua com medo? O medo tem desvanecido muitas pessoas. O medo de ser contrariado, o medo de ser contrariada, o medo de ser desafiado, o medo de ser desafiada. Este medo ele tem que bater em retirada. As mulheres de Deus, elas foram cedo ao sepulcro, não tiveram medo de serem atacadas pela estrada, pelo caminho. Mas, apesar delas ter chegado até lá no túmulo, ele já não estava mais lá. Ele já tinha ressuscitado. E, meus irmãos, parem de chorar, porque ele não está mais morto. Após 3 dias ele já ressuscitou e ele está vivo nos céus, intercedendo ao Pai por mim e por você. E diz-nos então a Bíblia Sagrada no versículo 11: estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram.
tem outra palavra. A primeira palavra era a palavrinha medo. A segunda palavra é a incredulidade de coração. Diz-nos então a Bíblia Sagrada que elas anunciaram, as mulheres anunciaram, Maria Madalena anunciou: olha, nós fomos até o sepulcro do mestre, mas ele não estava mais lá, tinha apenas um anjo assentado à cabeceira do túmulo e perguntou o que nós fomos fazer àquela hora da manhã lá. E ele disse bem assim para nós: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Oh, glórias a Deus! Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O anjo disse: a quem procurais? O Nazareno? Ele não está mais aqui, minhas irmãs amadas, ele já ressuscitou, oh glória, e vai à frente de vocês para a Galileia. Vão e anunciem. E aí elas saíram para anunciar. E diz-nos aqui então, eu vou repetir, ainda tem muitas pessoas que nós estamos falando da segunda vinda de Jesus, nós estamos falando do arrebatamento e elas estão fazendo pouco caso. A incredulidade de coração, a falta de uma fé genuína, tem tirado muitas pessoas, aleluia, do caminho da verdade. Diz-nos então aqui no versículo 11, estes ouvindo, quem é estes? Os discípulos. Elas foram até a casa dos discípulos e disseram: olha, nós estamos aqui agora para anunciar para vocês que o nosso mestre já ressuscitou. Ele está vivo. E os discípulos perguntaram: mas como você sabe? Nós viemos do sepulcro. Ele não está mais lá. E um anjo falou para nós. E diz a Bíblia Sagrada assim: estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Talvez tenha pessoas que nós estamos falando da palavra do Senhor, que nós estamos anunciando o evangelho genuíno e elas não estão dando crédito, mas ele já está vivo. E tem muitas pessoas que após o arrebatamento da igreja, elas vão bater no peito e dizer bem assim: nós ficamos porque nós não demos crédito na palavra do Senhor, nós somos culpados porque anunciado nos foi e nós não demos crédito. Meu irmão, minha irmã, não deixes a incredulidade adentrar no teu coração. Mas de uma coisa eu tenho para te dizer: anuncie o evangelho, fale do evangelho, mesmo que as pessoas creiam ou não creiam, mesmo que elas acreditem ou não acreditem, mesmo que elas aceitem ou elas não aceitem. O meu papel, o teu papel é dar crédito e anunciar a palavra do Senhor. Quero também agradecer a presença de todos os nossos irmãos que estão juntos conosco nesta live. A nossa cantora amiga de longa data,
Marta. Elusa Borges, Deus abençoe. Em nome de Jesus, minha amada irmã, serva do Senhor. Um abraço para você e para toda a sua família. A nossa irmã Olga também está nos assistindo. A paz do Senhor, irmã Olga. Deus vos abençoe em nome de Jesus. A nossa missionária irmã Márcia, que está também assim na medida do possível, todos os dias nos acompanhando. E demais irmãos, nosso irmão Claudemir Pinheiro também, que tem nos assistido. Deus vos abençoe. Continua aqui agora, porque está passando tão rápido este momento desta palavra. E quando nós falamos de algo que fala sobre Jesus, ficamos cheios do Espírito Santo, ficamos emocionados, porque o Espírito na palavra nos vivifica, a nossa alma se alegra, porque nós não carregamos conosco a imagem de alguém que morreu crucificado e está ali pendurado de cabisbaixo. Não, nós estamos com os olhos fitos, aleluia, em alguém que está sentado no seu trono, à destra do Pai, contemplando a igreja, contemplando aqueles que louvam a Ele, contemplando aqueles que levam a sua palavra diante dele, contemplando os missionários que estão no campo de batalha, no campo de guerra, ganhando almas. É isto que precisamos, que Deus levante nesta última hora as Marias Madalenas para adentrar nos becos e nos valados e anunciar a palavra para aqueles que ainda estão tristes, para aqueles que ainda estão, aleluias, dentro das suas casas, com medo dos judeus, com medo das perseguições. Eu vou mais à frente um pouquinho, porque esta palavra está muito maravilhosa. Eu vou para o versículo 12 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, que nos diz assim: depois que elas falaram para os discípulos, depois que elas anunciaram, diz a Bíblia Sagrada no versículo 12, depois disso, manifestou-se em outra forma. Quem manifestou-se? O Senhor Jesus. Ele, o nosso Salvador. Ele manifestou-se em outra forma. Aleluia. A dois deles. Dois quem? Dois dos seus discípulos, aleluia, que estavam a caminho, aleluias, para o campo. Ele se manifestou para dois dos seus discípulos que iam a caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito. Cristo vivo de poder. Ele aparece para as mulheres, ele pede para as mulheres anunciarem, e elas anunciaram, os discípulos não creram. Aí Jesus aparece para mais dois discípulos que iam ao campo, e eles saíram e anunciaram, mas diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que eles também não deram crédito, não acreditaram. Quantos nos dias de hoje estão ouvindo a mensagem da palavra? Quantas pessoas, aleluias, através das redes sociais, através do evangelismo de rua, através da mensagem, através do louvor, através da mensagem pregada nos altares, estão ouvindo a palavra do Senhor, mas não estão dando crédito. O dia está chegando, a hora está chegando, e nós estamos vivendo num momento crucial da igreja na face desta terra, aonde há muita incredulidade, aonde a apostasia
tem, aleluia, adentrado no meio do povo que se diz evangélico, outros que se dizem cristão, aleluia, e eles não estão dando crédito. Muitos até que outrora ministravam a palavra, que outrora glorificavam a Deus, estão dizendo bem assim: eu até estou achando que Jesus não volta mais, está demorando tanto. Faz mais de 2000 anos, ele diz que cedo vinha, aleluia, mas ele até agora não veio. É que o relógio de Jesus é diferente do nosso relógio, é que os ponteiros do relógio do Senhor não marcam as horas como o nosso relógio marca. Se ele diz que vai voltar, por certo ele voltará e não tardará. E um provérbio mundano diz bem assim, erradamente, aleluia: Jesus tarda, mas não falha. Isto é mentira. Ele nunca tardou, ele nunca falhou e ele nunca vai falhar. É na hora dele, é na hora certa. Vou completar aqui esta palavra para que você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus e dar crédito à sua palavra para completar o que Deus tem para falar conosco. E no versículo 14 aqui vem uma palavra que é muito forte. Toda palavra é forte, mas essa palavra é forte demais para aqueles que ainda duvidam, para aqueles que ainda não creem, para aqueles que não estão dando crédito, aleluia, que Jesus ainda fala, que Jesus está vivo. E diz-nos então, aleluia, no capítulo 16 de Marcos e no versículo 15, finalmente, depois de ter enviado as mulheres, depois de ter enviado mais discípulos a falar, muitos não deram crédito, precisou o Mestre Jesus, precisou o nosso Senhor. E diz a Bíblia aqui no versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11. Oh, glória a Deus! Quando estavam à mesa, onde é que eles estavam? Em casa ainda. Como tem pessoas que gostam de ficar na mesa, na volta na mesa, em redor da mesa, uns com medo e uns no banquete. Uns com medo e outros no banquete. Oh, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aleluia. Eu vou parafrasear algo aqui para que você possa interpretar melhor. De repente estavam eles sentados à mesa e começa a vir uns passos meigos caminhando dentro de uma casa com as portas trancafiadas, com as portas fechadas. Aí o medo aumentou. Eu creio que Pedro olha para João, João olha para Tiago, e aí vai indo eles, olhando um para os outros, e olha para André, e olha para Judas e diz assim: você não está sentindo algo diferente? Eu estou sentindo algo diferente. Eu creio que eles começaram a sentir um arrepio diferente. Oh, glória! Ele já estava dentro de casa, em espírito e em verdade, e eu creio que ele entra dentro da casa, eles com medo à mesa, e ele diz assim: a paz seja convosco, com os joelhos trêmulos, batendo o queixo, com as mãos geladas, com os pés gelados. Que voz é esta? Oh, aleluia, que voz é esta? Era ele, era o meigo Nazareno, era o amigo de todas as horas que não nos abandona. Ele chega e diz: a paz seja convosco.
Oh, aleluia! E ele também assenta-se à mesa junto com seus discípulos. Vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles colocaram, e quando ele foi orar, agradecendo pelo pão, os discípulos descobriram que era ele. Aleluia! Jesus muitas vezes está bem pertinho de tantas pessoas e elas não reconhecem mais. Jesus tem andado pelos caminhos com as pessoas e elas não entendem mais. Jesus tem adentrado dentro da tua casa. Jesus tem adentrado no seio da tua família. Jesus tem te abençoado no ministério, Jesus tem te dado saúde, Jesus tem te dado graça, Jesus tem andado contigo nesta caminhada de fé, mulher, Jesus tem andado contigo nesta caminhada de fé, homem. Creia tão somente que Ele está vivo e está andando junto contigo, aleluia. Não fique incrédulo, não fiques incrédula, mas creia tão somente. E Jesus aparece finalmente aos 11. E Ele está aparecendo para mim. Ele está aparecendo para você nesta manhã. Assim como Ele passou, aleluias. Ali por Jericó estava aquele cego assentado e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus faz uma pergunta para você, mulher. Jesus faz uma pergunta para você nesse dia, homem: o que queres que eu te faça? E você pode dizer: Senhor, tira a incredulidade do meu coração. Jesus, tira a tristeza do meu coração. Jesus, tira as aflições, a angústia da minha alma, porque eu quero te servir com alegria. Eu quero fazer a tua obra com alegria. Finalizamos aqui agora no capítulo 16, versículo 15. E ali Jesus dá uma ordenança para os seus discípulos. Aleluia. E diz bem assim, Jesus, no capítulo 16, versículo 15, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Amados irmãos e irmãs, que nos dão a honra de estar junto conosco nesta live, não é hora de ficarmos cocheando em dois pensamentos. Não é hora de ficarmos olhando para os defeitos uns dos outros, porque todos nós temos falhas. Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição. Jesus está precisando, neste exato momento, que venhamos a sair de dentro das quatro paredes. Jesus está precisando nesta hora, neste dia, neste momento, que nós venhamos a sair de dentro das igrejas e sair para as ruas, para os becos e para os valados, sair de dentro dos grandes congressos, onde os crentes estão ali só para se valorizar e para se endeusar e para idolatrar uns aos outros, e irmos para as ruas, para os becos e para os valados. Estão muitos morrendo de fome, estão muitos morrendo de frio, estão muitos sem alimento, sem comidinha para comer, enquanto muitos estão sentados nos banquetes. Não é hora de nós ficarmos nos banquetes, mas é hora de nós adentrarmos nos becos e nos valados. E será que o Espírito Santo não tem te constrangido a fazer você voltar ao que você era antes? Nós não podemos viver de passado, nós temos que viver do presente, nos enchermos do Espírito Santo e fazer a sua obra. Creia ou não creia, mas eles têm que ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Era esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Era esta palavra que Deus colocou nos meus lábios para proferir para cada um de vocês. Um folhetinho tão somente que você entrega para uma pessoa poderá ganhar aquela alma
para o Senhor Jesus Cristo. Não é hora de ficarmos trancados dentro de quatro paredes. É hora de sairmos para a rua. É hora de adentrarmos para uma palavra: missões. Missões está no coração de Deus. Então ele diz para nós: ide, não é ficai. Antes ele mandou ficar em Jerusalém, até que do alto nós fôssemos revestidos. Ficai em Jerusalém os discípulos, até vocês serem revestidos. Mas quando ficarem revestidos, vocês não fiquem em Jerusalém. Vocês vão para Samaria, para Galiléia, para a Judéia e até os confins da terra. A palavra de ordem é esta hoje: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por sua atenção. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. E eu quero agora orar junto com você. Querido e amado Deus, mais uma vez eu chego na tua presença, Senhor. E eu quero te agradecer pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia e graça que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Senhor, não deixa, Senhor, o espírito do medo, não deixa o espírito da incredulidade, Senhor, adentrar em nossas vidas. Querido e amado Senhor, levanta homens, mulheres, jovens e crianças para fazer a tua obra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse avivamento, Senhor. Obrigado pelo encorajamento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado por tudo. E eu quero te pedir a tua bênção, quero te pedir a tua graça, quero te pedir a tua proteção, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos, as tuas filhas, todos aqueles que ouviram e aqueles que ainda irão ouvir, Senhor, a tua palavra. Dá-lhes um dia abençoado. Eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, hoje para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que vocês têm feito. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Cleni. Também assista, as nossas lives todos os dias de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. E também você que ainda não tem o nosso aplicativo da nossa rádio, Cristo Vive FM, peça que nós enviamos para o teu WhatsApp. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.